Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, como igreja reunido, para louvar o Senhor, estudar um pouco da palavra dele. Mas queria continuar agora em Atos. Nós paramos no quarta-feira passada, capítulo 26, eu acho que é o versículo 14, se não me fala, não está marcado, né? Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, primeiramente somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que nos tem concedido agora, Senhor. Agradecendo, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que tudo vem nos dando a cada momento de vida nesta terra, Senhor, sabendo que tudo pela Tua misericórdia. Não temos, Senhor, como Te agradecer, não temos palavras para isso, Pai Santo. E também agradecemos pela infinita salvação eterna, além de tudo, da saúde, da vida espiritual. E agradecemos pela igreja, agradecemos por estar aqui presente. E também aqueles que estão ausentes, por Te abençoando, que estão neste momento, que estão trabalhando. Pai Santo, pedimos agora aqui, por favor, dos ímpios, vamos cantar, e possamos, Senhor, cantar o coração para Te louvá-lo, para depois de estudar a Tua palavra, pedimos sabedoria a Ti. E lembrando também da nossa saída, nós estamos neste momento, pedindo em favor das igrejas, pedindo em favor dos irmãos de Cristo, pedindo em favor dos enfermos. Pai Santo, em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. O hino está parado aqui, 265, resgate. Viva, viva,
2,86. Bom, 285, eu entendi uma coisa. 285.
No Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14. Então nós vimos aquele dia e o apóstolo Paulo começou a repetir de novo, contando o que aconteceu com ele no caminho de Damasco, quando ele estava perseguindo o caminho, nós vimos tudo para trás, essa quarta-feira, né? Que está no capítulo 9, e aqui repetindo também, explicando a audiência dele. Ele estava contando o lado dele, o que aconteceu, a conversão dele. Ele ia pelo caminho, ele ia perseguindo. Se achasse algum cristão pregando daquele caminho, falando sobre, então, ele prendia, arrastava, preso, matava, todas as coisas. Né? Aí vamos ler o 13, ele fala, e ao meio-dia, ó rei, eu estava contando com ele, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Nós vemos aqui que
Aqui está revelando a conversão do apóstolo Paulo. Ele fala que no caminho ele viu uma luz do céu que além do esplendor do sol, era mais, né? Excedia, era mais que o esplendor do sol. Ele ainda falando para o rei, né? Cuja claridade me envolveu a mim e aos que estavam com ele fala comigo, no 14, ó. E caindo nós todos por terra, nós todos caímos por terra. Não tem, com Deus ninguém pode, com Jesus não tem força armada, não tem homem, não tem tanque de guerra, não tem nada. As forças celestiais, ninguém. Então ele falou, ele caindo, porque ele estava dizendo tudo bem prevenido para pegar o povo, né? O povo de Deus. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, que é a língua de Paulo, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, nós vemos que foi caindo por terra todo nós, ele ouviu uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, chamava esse nome. Depois que ele se converteu, que ele foi consagrado apóstolo, passou a chamar apóstolo Paulo. Por que me persegue? O Senhor falando para ele: por que me persegues? Quem persegue um discípulo de Cristo está perseguindo a Cristo. Quem rejeita um discípulo, deve ser um discípulo de Cristo. Nós não somos apóstolos. Discípulos, nós somos seguidores de Cristo. Quem nos rejeita não está rejeitando a nós, está rejeitando a Cristo. Quando nós falamos de Cristo, a gente vai numa casa visitar, ou fala, quando a pessoa rejeita nós falarmos, não está rejeitando a nós. Aqui, está rejeitando a ele, é ele mesmo. Ele mandou que nós pregássemos. Então ele falou: dura coisa que é recalcitrar contra os aguilhões. Falando para essas pessoas que hoje é duro para eles, estão recalcitrando, dando coices e ferrões. Né? Ele está dando um murro em ponta de faca, querido. Essas pessoas que rejeitam o Evangelho, que rejeitam como o cristão está pregando, ele está rejeitando a Cristo, é a mesma coisa para ele, é duro para eles. Tem que interpretar assim, eles têm que saber disso. E quando nós também, meus irmãos, rejeitamos a palavra de Deus, às vezes podemos acontecer uma hora ser teimosos em desobedecer a Deus, é pior para nós. Nós vamos pagar caro com isso. Isso ele é pago aqui mesmo nesta vida. Porque tem muitos cristãos sofrendo tudo. Porque sabe da vontade de Deus e não faz a vontade de Deus, faz a vontade dele, não pensa, não ora, não consulta Deus, e depois vem os problemas. Legal, o que semeia, você vai comer o que semeou. Vai falar, não é errado, não podemos errar o alvo. E às vezes erramos. Então aqui no 15 agora, vamos começar. E disse eu, aí o apóstolo Paulo responde, contando que jeito que ele respondeu na conversão com Jesus. Eu disse eu, quem é Senhor? Aí ele já falou Senhor, por quê? Ele já chamou aquele que ele perseguia. Se ele perseguia os discípulos, porque não perseguia Jesus como pessoa, porque Jesus não estava no mundo. Eles já tinham crucificado Jesus, fizeram o que acharam bem, pensaram que tinha vencido, apanhado a batalha, acabamos com isso. Não acreditavam que era o Messias, bom, matamos. Ressuscitou, eles não acreditavam na ressurreição. Aí ele falou, quando ele falou, quem é Senhor? Aí já não estava mais perseguindo. Naquele momento ele converteu, ele arrependeu. Quem é Senhor? E ele respondeu, Jesus disse para ele, no caminho lá, eu sou Jesus a quem tu persegues.
para o apóstolo Paulo. E essa voz aqui, que foi escrita aqui, a voz de Jesus, até hoje soando. Quem persegue os filhos de Deus, ou discípulos, estão perseguindo Jesus. Então Paulo sabia que estava falando com a divindade máxima, absoluta, ele teve dúvida. O Salvador do mundo. E o Senhor se revelou como o nome de Paulo, o que mais perseguia e odiava Jesus e seus discípulos. Ele falou com ele, ao que ia na frente. O comandante da tropa que ia com ele, o apóstolo Paulo, ele saía, ele pegava a carta da autoridade, da mesma coisa do oficial de justiça. Vai com os policiais, começando tudo a ofender, imaginaram, etc. Né? Então, e aqui é o apóstolo Paulo procurando, pensa que é absurdo, o que o diabo faz? A pessoa dá um lugar do diabo, ele estava sendo governado por Satanás. Satanás queria acabar com Jesus. Ele não queria, ele fez de tudo para tirar Jesus de descer da cruz, não morrer na cruz, porque ele sabia que ele era condenado. E que Jesus, se morresse, ele daria a oportunidade para a humanidade se salvar. E o diabo fez isso. Não conseguiu. Agora ele trabalha de outra maneira. Ele não tira Jesus de nós, não tem esse poder de nos matar, sem Deus permitir, de tirar o Espírito Santo, perder a nossa salvação. Mas ele pode tirar a nossa vitória, ele pode nos derrotar, fazer nós pecar contra Deus. Aí ele fala aqui no 16, aí ele fala, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Falou para ele, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Viu só o Senhor falando com ele. Ele ficou cego, ele só ouvia. Então, aqui nós vemos isso, as coisas que aconteceram. E no capítulo para trás, 22:15, diz assim, ó, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Então, o apóstolo Paulo, por isso que ele é apóstolo terceiro, fala que ele é um apóstolo abortivo, fora de tempo. Ele não foi apóstolo junto com os outros, que veio convivendo com Jesus. Ele foi lá no último momento. Ele foi um apóstolo fora de tempo. Olha bem. Aí ele falou, apareci por isso. Por quê? Que apareci por isso. Por esse motivo. Para pôr por ministro. Falando para você, vai ser um ministro do Evangelho, das boas novas, da graça, ministro e testemunha. E era testemunha que ficou escrito que ele encontrou com Jesus. Com quem impedia ele? Homem nenhum, que eles tinham autoridade máxima do Estado. Então aí Jesus é que impediu. Então, tanto das coisas que tem visto, ia por ele como ministro das coisas que ele tinha visto, que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, um trabalho muito importante, irmão, que o apóstolo Paulo teve. Ele, antes, Deus sabendo tudo no predestinado desde o ventre, como Deus disse para Jeremias. Te conheci desde o ventre da tua mãe. E o apóstolo Paulo também. E antes, pastor, Deus tem paciência, esperou tudo a hora certa. Deixou tudo ele fazer todas aquelas coisas, mas vai chegar a hora. É que nem nós, irmãos. Nós, antes, vemos fazendo tantas coisas, vemos vivendo,
vivendo, Deus sabe a hora certinha que nós vamos decidir, vai procurar Ele. Já é predestinado antes. Então, o Senhor daria a Paulo o significado da nova aliança. Agora ele passou a velha aliança, agora está na nova. É a mesma coisa, vamos pensar assim, casa, um rapaz casa com uma noiva, casa com uma mulher, vive tantos anos. Chega o tempo, ela morre, ele fica viúvo. Aí, ele vai casar, por exemplo, se ele casa com outra, então a nova aliança, um novo convênio, um novo acordo com a outra mulher. Então, quer dizer que aqui a velha aliança morreu. Né? Usamos a velha aliança, os assuntos lá, para tirar lições práticas para nós. Nós estamos vivendo na nova aliança. Outra versão fala assim, um novo convênio, convênio, nós somos conveniados com Deus, por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Então aqui no 17 ele fala assim, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio. Então ele livrou o apóstolo Paulo dos judeus. O Senhor não permitiu a morte do apóstolo. Se ele tivesse permitido, ele tinha morrido. Até que cumprisse a sua missão. Então, prenderam ele, levemos aqui, ele está no julgamento, levemos quarta-feira, esses dias. Ele estava no julgamento para ser morto. O soldado queria matar, não tinha jeito, não queria que adiantasse. Ficamos esperando por outro, esperando, e o apóstolo Paulo lá, na prisão lá. A morte decretada, queria, mas tinha que ter a sentença final. Mas Deus não permitiu. E a sua missão principal era levar o Evangelho aos gentios. E foi o que ele fez. É chamado apóstolo dos gentios, apóstolo dos estrangeiros, que saiu lá de Jerusalém, dos judeus. Querer Jesus, ele veio para os judeus. Os judeus não receberam. Aí ele crucificaram fora da porta, significado que ele foi para os gentios. E o versículo 18 diz: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres para a luz, que é o arco clássico, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus, o Senhor dizendo para Paulo. Então é para abrir os olhos, e nós abrimos nossos olhos, e nós precisamos andar com os olhos bem abertos, os olhos da fé, para ver, para não dar um passo falso. Fala, e das trevas, da perdição, da escuridão espiritual, os converteres para a luz. Então nós passamos por esse processo. E o apóstolo Paulo teve para ele continuar levando o evangelho, fazer, tirar as pessoas da perdição. É isso que é a missão da igreja na terra. É isso que é a missão dos cristãos verdadeiros. Não é por promessa, não é o evangelho. É não deixar o evangelho mal entendido, encoberto, vamos dizer assim. Não é só cantar é louvar a Deus. Agora, pregar a palavra. E fala assim, ó, converter para a luz e do poder de Satanás a Deus. Sai do poder de Satanás. Porque Satanás é poderoso. A fim de que recebam a remissão dos pecados. Enquanto não recebemos a remissão dos pecados, porque nós aceitamos Cristo, quando aceita Cristo, ele recebe o pagamento dos pecados. Que Jesus pagou a dívida tão alta para pagar no mundo todo.
Mas se não procurar, não aceitar esse pagamento e receber esse pagamento, não vai ser salvo, não vai morar lá no céu. Então, e herança, olha a herança, entre os que são santificados pela fé em mim, tem a herança, vamos herdar, sem merecer. Então aqui está indicando que o homem sem Cristo está sem Deus, num mundo sem salvação. Sem Cristo está perdido. Ele pode estar na igreja, ele pode ser batizado nas águas, mas se tiver sem Cristo está perdido, está cego, está escravizado no pecado, poluído, mente poluída, imoral, necessitando do perdão de Deus em Cristo Jesus. Quantos não estão necessitando e não sabem? Está correndo atrás de religião, correndo atrás de dinheiro, corre para lá, corre atrás das coisas deste mundo. Tem que saber conciliar as coisas para não ficar desequilibrado. Então fica um cristão desequilibrado, desanimado. Então, não pode receber a liberdade. A base é do princípio e é a fé em Cristo e o que Ele fez na cruz. Senão não vai receber a liberdade. Vai continuar preso nas garras de Satanás. Não aceitar Jesus. Então, 19. Por isso ele falando com o rei tudo isso. Por isso, pregando com o rei. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Estou aqui. Estou dando meu testemunho. Estou dando meu relatório. E por isso estou sendo perseguido porque estou pregando. O que ele perseguia antes, agora ele virou perseguido. Imagina só, ele foi no caminho perseguindo quem estava pregando esse Jesus. Depois de perseguido, ele virou ser perseguido. De um perseguidor, ele virou ser um perseguido depois. Paulo levou, afinal, o que o Senhor o chamou para fazer. 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Olha, é o frutos. Se não tiver esse sinal de versículo aqui, não tem nada. Então ele já contou a história dele atualmente. Primeiramente eu anunciei aos que estão em Damasco, que é o caminho que ele ia para perseguir. Ele ia no caminho de Damasco, sabia que lá estava. Aí depois ele passou a anunciar Damasco e em Jerusalém. Ele fala, depois por toda a Judéia. Ele trabalhou. E aos gentios, agora ele fala, que se arrependesse, arrepende. Porque às vezes a pessoa arrepende, mas não se converte, não muda de vida. Converter-se, mas você dar uma volta e virar, pode pegar outro caminho. Não virar assim para continuar no tarefa, e dar uma volta, e depois continua onde estava. Não. Ele vai incomodado, muda a direção. Arrepende-se, arrepender-se e se converter-se, é para converter a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Obras dignas de arrependimento. Isso que Jesus insistiu no seu ministério, isso que João Batista, e até hoje, irmão, se não tiver obra digna de arrependimento, ninguém vai cuidar da cristão. Se a pessoa prega, fala para os outros e não mostra que é um, fala uma coisa e mostra outra, fala uma coisa e vive em outra, como é que vão acreditar? Tem que acreditar na seriedade da pessoa. Então Paulo pregou sobre Cristo em Damasco imediatamente depois de ser salvo. Não perdeu tempo. E depois ele vai a Jerusalém, e mais tarde as outras regiões da Judéia, onde foi a maior parte do seu ministério.
mistério até esse tempo particular. Arrependimento significa um novo nascimento. Do que? Do Espírito, porque o corpo já é nascido. Do Espírito, com mentes e corações. Esses corações, coração aqui. Coração da alma. Transformado em uma vida nova. Tem que estar tudo incluído. Você é uma pessoa transformada em relação ao que ela era antes. De modo que os pontos de vista de uma pessoa quando é arrependida, a sua fé, os seus valores e gostos, propósitos, serão mudados para melhor. Não pode ser pior. Se vai para um ponto e depois volta pior, não, tem que ir melhorando, vai. E o comportamento de uma pessoa regenerada? Qual é? Como que é o comportamento de uma pessoa regenerada? A vida dela é mudada por Cristo em santidade, em separação aos coisas do mundo. E toda a sua vida será vivida, toda. Não é só um pouco, só na igreja, só um dia, só um fim de semana. É em toda a sua vida, depois que converteu até a morte, será vivida diferente, por amor a Cristo, que te tirou dos maus caminhos, e os planos, e os projetos, e as decisões. Agora, é de fazer a vontade de Deus em sua vida. Aí ele está vivendo uma vida feliz. Então o cristão feliz. Tudo está envolvido nessa mudança, irmão, nessa conversão. Seus estilos de vidas. Tudo isso é uma coisa completa. Não tem como. Depois do arrependimento começa tudo novo. Nasceu de novo. Em Lucas 9:23, todo mundo conhece, eu vou ler ele rápido. Ele dizia a todos, que é Jesus que diz. Ele dizia a todos, Jesus dizendo, tudo isso que Jesus falou para perseguir, para matar Jesus. Se alguém quer vir após mim, olha bem, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você está falando para nós. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Qualquer que quiser a sua vida, perderá. Tem que perder essa vida que nós tínhamos, vamos supor. A pessoa ouve o Evangelho. Ele perde aquela vida que está vivendo. Tem que perder. E não procura achar mais. Ele pode procurar e cumprir. Aí viver uma vida diferente. Aí salvar-se-á. Aí ele disse aqui, 25, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Sabe o que é granjear? Eu já pesquisei no dicionário. Granjear é você conseguir com esforço, esforça, trabalha até, né? Granjear é conseguir alguma coisa com força, com trabalho. Você trabalha, quer granjear o mundo todo, quer ganhar tudo. Perdendo-se e prejudicando a si mesmo, por que vai? 16. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória e na do Pai e na do Santo Santo. Aquele que envergonhar de Jesus, tem vergonha de carregar a Bíblia, de falar a palavra, não tem vergonha de contar negotas, palavras assim, vazias, vãs, palavras ociosas, que levanta a conta todo dia, palavras que não edificam, tantas coisas, conversa tantas coisas, aprende fácil como é que está a crise financeira, como é que está o poder aquisitivo, como é que está a política, como é que está futebol, sabe falar tudo. E não saber falar de Cristo, não aprender a falar de Cristo.
Nós devemos ser uma pessoa inteligente, saber tudo que se passa. É bom isso aí. É um homem bem formado nas coisas. Mas só que não pode deixar as coisas espirituais sem ter uma boa formação. Nós temos o livro aqui na mão, a Bíblia, e eu ouvindo. Então, e quando ele vier, depois, quem tiver vergonha, ele vai ser envergonhado. Aqui no versículo 21 em Atos. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Que audiência longa, olhando assim, né? Então, Paulo diz aqui que os judeus não odiavam por causa dos seus motivos passados, mas por causa da sua pregação a respeito de Jesus. Ele não era uma coisa passada dele que ele vivia. A vida nova. E muitos cristãos perdem amigos, aqueles amigos que ele tinha, ele perde quando ele passa para a nova vida. Ele não vai viver mais nas rodas, você está na roda dos carnecedores. Ele já vai ter outra mente, vai ter um outro alvo, outro lugar para ele. Ele não vai participar, não deve. Nós não estamos presos debaixo de lei. Debaixo da graça, tudo por amor. Então, mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Note bem que o apóstolo Paulo no versículo 2, mas alcançando sobre ele, falou mais, vamos dizer em outras palavras, graças a Deus que eu alcancei socorro de Deus. Deus me livrou da morte, Deus me livrou do acidente, Deus me livrou disso. Então, ainda até o dia de hoje, e nós também até o dia de hoje, já estamos aqui por causa de Deus. Ele está permitindo a nossa vida. Então, aí ele falou, até o dia de hoje, permaneço dando testemunho. Não é que Deus nos dá a vida, vamos calar a boca e ficar parado. Não, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. São desde meninos, de jovens, velhos, mais velhos, de pequenos e grandes. Como é que fala de riqueza? Eles falam de riqueza, aqui entendemos isso. Então, não dizendo nada mais, eu não está dizendo nada mais do que os profetas, eu não falei mais nada mais do que eles falaram, os profetas e Moisés, eles também disseram, está dizendo por ele, que devia acontecer, o que aconteceu. Aqui o apóstolo Paulo, ele declara que Deus o sustentou, veio sustentando ele, durante tempos muito difíceis, e não desanimar. Então nós vemos isso também. Quanto que eles sofreram, os profetas e os apóstolos. E Deus sustentando, Ele sustenta nós. Então Paulo afirma que a mensagem dele se apoiava completamente nas Escrituras Sagradas. E nós também devemos a nossa mensagem ser pregada completamente nas Escrituras. Você lembra de uma oferta da nossa cabeça? Ela é louca. Falar da cabeça é muito bom às vezes, mas falar de acordo com as Escrituras. Não deve ela ficar sem falar dela. E isto é que Cristo devia padecer, então eles anunciaram já. E ele também. Agora ele não, já falou da ressurreição, que Cristo veio, padeceu, e o apóstolo Paulo não seguiu, não aceitou a Cristo. Quando Cristo estava presente, estava vivo, pelo contrário, ele perseguia. E depois que Cristo ressuscitou e continuou os discípulos, e Paulo falou, não, vamos acabar agora com os que ficam, porque ele deixou. Vamos
acabar com essa raça aí. Não vai continuar pregando que se ressuscitou. Então, isto é, que Cristo devia padecer, ele sendo o primeiro da ressurreição. Ninguém ressuscitou com o corpo glorificado aí. Dentre os mortos, ele é o primeiro. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, Cristo, o Messias prometido, quer dizer que ele morreria para resgatar o pecador prisioneiro de Satanás. Foi por esse fim que Jesus deixou os céus e veio a este mundo. Por isso, Jesus é o primeiro fruto da ressurreição. Sendo assim, é a garantia da ressurreição de todos os santos. Como diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 1, até o 1 a 23. Ele é a única luz para o povo. Nós não vamos ler. E os judeus tinham dificuldade para aceitar. E hoje, quantas pessoas têm dificuldade para aceitar? Não. A ideia de que o Messias iria sofrer e morrer. Jesus e seus discípulos ensinavam. Jesus e seus discípulos ensinavam essa doutrina a partir das Escrituras. Lucas 24, 27, etc. fala. E nada ainda assim, os judeus, tudo que ouviram, e viram, rejeitaram, prenderam Paulo e queriam matar. E dizendo, 24, ele dizendo isto em sua defesa, Paulo, disse Festo em alta voz. Está louco, Paulo, o rei disse para ele, está louco, Paulo. As muitas letras que fazem delirar, não coisa do apóstolo Paulo. Ele dizendo isto em sua defesa, disse Festo em alta voz. Está louco, Paulo, com essas coisas. Muita letra, muito estudo, muitas coisas, muitas palavras, você está delirando. Esse homem como um ímpio, pagão, Festo, não podia entender como Agripa podia entender, ele não conseguia entender. O grande argumento sobre a morte expiatória e a ressurreição do Messias, que cumpriram as predições dos profetas. Era necessária a fim de efetuar a salvação dos homens pecadores. Senão, Jesus ficava lá, deixava os homens aqui, cada um para si, ia tudo para o inferno. 25. Mas ele diz: não delira. O Paulo respondeu: não delira. Ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Eu não estou bebendo, não estou delirando, não estou nada, estou falando. E ele respeitou, potentíssimo Festo. Então Paulo diz: não estou em delírio, não estou desequilibrado, estou dizendo pura verdade. Que o governador e outros presentes jamais tinham ouvido uma coisa daquela. Ó 26. Porque o rei, diante de quem também fala com ousadia, sabes estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer campo. Não, o rei Agripa, seguramente sabia a respeito de Jesus. Festo não, parece. Era impossível não conhecê-lo. Assim é hoje, em nossos tempos, irmãos, a respeito de Jesus. Era impossível não conhecê-lo. É impossível que alguém não saiba a respeito de Jesus Cristo. Sabe? 27. Crês tu nos profetas
ó rei Agripa, bem sei que crês. O apóstolo Paulo estava bem, o espanhol chama de creído, né? Ousado, né? Então ele expressa aqui um chamado a crer e confessar em que tocou diretamente no coração desse judeu. Ele diz, bem sei que crês. O apóstolo que responde pelo rei, Paulo fez um apelo a esse rei e a sua irmã, que tocou diretamente no coração desse judeu. Esbanjador bem sabe que crês, demonstra o apóstolo que responde pelo rei, o qual o salvou da vergonha. Agripa estava diante de um dilema sério. Isso acontece com as autoridades. Até nós aí cai nessa situação. Se ele dissesse não, Agripa, iria enraivecer os judeus. Se ele dissesse que sim, iria perder o prestígio, porque Paulo pediria a ele que cresça no Evangelho. 28. Ele disse a Agripa a Paulo, olha o que ele disse, por pouco me persuade a me fazer cristão, por pouco, muito triste. Persuade, quer dizer, por pouco me convence. Esse pouco se torna bastante. E morrer com esse pouco, vai para o inferno. E outra versão fala assim, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuade a me fazer cristão. Olha, o texto grego não dá mais indicação do que realmente disse o rei. Deve ter mais coisa. Não se sabe se realmente o que disse o rei, se ele diz sinceramente ou não, que por pouco ele persuade a me converter a Cristo. Ou pensas que é tão fácil me obrigar a ser cristão? De qualquer jeito ele deve ter falado. Né? O rei estava usando uma tática para retardar, para demorar o assunto, que um discurso de meia hora era insuficiente para torná-lo cristãos. Em outras palavras, ele estava desprezando o mais precioso da vida de uma pessoa, que era a Cristo. 29. Ele disse Paulo, ele disse Paulo, provera a Deus que ou pouco, ou por muito, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto essa cadeia, fora essa cadeia, fora essa algema. Então, após, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, ele revela que a prisão do cristão, acima de qualquer outra posição, Paulo levanta suas mãos algemadas, agradecendo ao Senhor. Em tudo isso, irmão, envolvendo nessa cadeia, essas algemas. Devemos agradecer a Deus. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e os que com eles estavam assentados. Não quiseram ouvir mais, não. Então se levantaram e terminou a audiência. E desta maneira, sua oportunidade para a vida eterna foi adiada. Foi adiada. Ou nunca. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. A favor da palavra. Enfrentaram-se a cara. Um do outro, né? Com eles mesmos e sobre tudo quanto deles. E por isso nunca voltaram a ser os mesmos, embora eles rejeitaram o chamado de oportunidade.
Quantos hoje não vêm, né? Você vai pregar, discute, começa a discutir, começa a se defender, perde a oportunidade de aceitar Jesus. Aqui o 32, o último versículo. E Agripa disse à festa: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Mostra que a petição já se fez menção. E agora tinha que efetuar-se a verdade que tudo isso era o quê? O Senhor quis que o apóstolo Paulo fosse a Roma para anunciar essa salvação que Cristo oferece gratuitamente, não com barganha, como muitos fazem. Muitos estão procurando fazer barganha com salvação. Daqui, como é que é? Toma lá, dá cá. Da cá, toma lá, da cá. Irmãos, é para anunciar a salvação. É isso. Amém? Então, exemplo do sofrimento do apóstolo Paulo é a defesa dele. E nós temos muito ensinamento para aprender o que o apóstolo Paulo sofreu em nosso lugar. Então vamos louvar a Deus. Para o hino. Quem pediu? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 239. Um pouco, hein? 232. 39. 200? É. Meu Deus do céu. O Senhor de meu salvação. Abre a porta do teu coração.
vou desligar a live, eu tenho umas coisas para a igreja. Eu falei para o Paulo aquela hora, mas tem que explicar uma coisa.